Amiga, amigo ouvinte, sejamos cumpridores da vontade de Deus, que enviou seu Filho Jesus para servir a causa da vida, abrindo o caminho a ser seguido por nós. A liturgia diária nos apresenta hoje duas parábolas do Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículos de 39 a 48. Na primeira parábola, Jesus fala sobre o dono da casa, que se soubesse a hora que o ladrão viria, vigiaria e não permitiria que sua casa fosse arrombada. A conclusão é que, como o dono não sabe a hora em que o ladrão chegará, deve então estar em vigília contínua. E conclui: por isso também vós ficai preparados, porque o Filho do Homem, que é o próprio Jesus, virá numa hora que não pensais. A seguir, Jesus apresenta a parábola do criado, que foi encarregado pelo patrão de cuidar e alimentar os outros servos. Se o patrão, ao voltar, encontrá-lo assim ocupado, ele será recompensado. Se, ao contrário, o criado estiver maltratando os servos, ele será punido. A primeira parábola é dirigida aos discípulos. Vigiar é estar atento ao cumprimento da vontade de Deus. A segunda parábola tem como principais destinatários os chefes religiosos do judaísmo, os fariseus, doutores da lei, sacerdotes do templo. A estes chefes havia sido entregue a missão de cuidar da vida do povo, porém o estavam oprimindo e maltratando. Agora são os discípulos que devem dedicar-se continuamente ao serviço nas comunidades, promovendo a vida em comunhão de amor. Após a morte de Jesus na cruz, a tradição narra a sua ressurreição, com várias aparições aos discípulos e discípulas. Lucas, de maneira exclusiva, narra a ascensão de Jesus aos céus e a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Nas comunidades primitivas havia expectativa da volta, em breve, de Jesus, morto e ressuscitado. Encontramos esta expectativa na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Contudo, com o amadurecimento da fé, passa-se a perceber que a vinda do Filho do Homem não é uma expectativa de um futuro, mas é o reconhecimento da proximidade e do encontro com Jesus, já no convívio do dia a dia. Deus nos chama ao amor solidário, não em vista de um bem futuro, mas vigilantes e atentos na comunhão com o próprio Jesus, presente em nossos irmãos. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação: Irmã Elivânia Santos e Irmã Bárbara Santana. Deus com a gente. Você acabou de ouvir o programa Bíblia Deus com a Gente, um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. O mundo está em transição. Cada vez mais você ouve músicas nas plataformas digitais. Você tem a opção de ler livros no formato e-book. Agora, a sua revista Família Cristã chega até você na versão digital. Um conteúdo leve, dinâmico e agradável para você ler no computador ou smartphone. Acesse revistafamiliacristã.com.br e confira. Revista Família Cristã Digital, com você em todo lugar.